Mas o que motivou você? Da onde surgiu, né, a vontade de ter uma vida melhor, de garantir um futuro para os seus filhos, né? Então, responde para a gente aí. Boa noite, Renato. Boa noite, pessoal da VNcast, é isso? Isso, VNcast. Boa noite a todos, né? Como o Renato mencionou para vocês, eu sou Isaac, né? Sou de São Paulo e já há um bom tempo, né? Veio a ideia de fazer a cidadania. Alguns amigos meus fizeram, né? E deu certo. E esses meus amigos, né, fizeram com o Renato. E na época que eles começaram a fazer esse processo, eles vieram e falaram para mim, viu? Você não tem interesse? Aproveita, tal. Me deram algumas dicas. Mas eu estava trabalhando, né, aqui na Europa mesmo, não tinha nenhum problema. E para mim, naquele momento, né, tava ótimo. Eu falei, não, tá ótimo aqui, não vou fazer essa cidadania agora. Vou esperar um pouco, né? O tempo se passou. E posso contar? Sério, Marcelo? Conta aquela história emocionante, né? Que é o auge, né? É o auge. Pós-pandemia, voltei para o Brasil, né? Na época da pandemia, 2019, mais ou menos, eu voltei para o Brasil, a trabalho também, e é onde eu trabalho até hoje. E eu peguei umas férias, né? Voltei para a Europa com a minha família, pós-pandemia, aproximadamente ali em 2021. Ao entrar na Europa, né? Tava aquele surto da pandemia no Brasil, muita gente desinfectadas, né? E aí, eu com o passaportão azul, né? O nosso passaporte brasileiro. Para entrar na Europa, houve aquela dificuldade, né? E eu comecei a analisar, né? O que estava acontecendo ali, né? Eu estava com a minha vacina em dia, minha esposa com a vacina em dia, né? Minha filha também com a vacina em dia, porém, o passaporte, né? Eles pediram para segurar um pouco. Né? Lembrando, nós tínhamos dinheiro para ficar, tinha lugar para ficar. O problema não era isso. O problema era da onde estava vindo, né? O nosso passaporte já dizia tudo, vamos dizer assim. Bom, não sei se vale a pena a gente falar isso, né? Mas cabe a você se julgar ou não, se é um preconceito ou não, né? Eu me senti naquela época, né, sendo preconceito. Por quê? Quando eu olhei as outras pessoas que estavam passando, eles estavam com o passaporte vermelho, né? Europeu, né? Europeu, exatamente, passaporte europeu. E passava direto, né? Não queria nem saber de onde que a pessoa estava vindo. O passaporte europeu passava direto. Bom, e aí me veio um estralo, Renato, que nós somos evangélicos, né? Então, me veio um estralo e hoje eu acredito que seja Deus, né? Eu creio que seja Deus que me fez esse estralo. Que me veio algo no coração assim, poxa, sua avó, né, que é a minha avó, não sempre diz que o seu pai era italiano, que a raiz de vocês é italiana, por que você não corre atrás, né? E aí que me veio. Aí eu conversei com a minha esposa estava do meu lado na época, eu falei, Nayara, aconteceu isso, né? E a gente vai passar esses períodos de, acho que era 15 dias, né, na Europa, ia voltar. E eu falei, eu vou aproveitar e quando eu voltar, eu vou começar a correr atrás. Se foi, vamos pensar, né? Deus, a gente não sabe onde está esses documentos, mas Deus vai nos orientar. E aí foi dito e feito, assim que eu voltei para o Brasil, comecei a correr atrás. Houve, sim, né, várias dificuldades, porque meu antenato tem praticamente quase 100 anos, né, atrás. Quando eu fui ver, não era o pai da minha avó, era o meu bisavô, né? Sim. Meu trisavô, na verdade, né? Bisavô da minha avó. Bom, e aí foi, né, a saga de encontrar a documentação. E consegui encontrar toda a documentação, né? E aí que, quando eu fui fazer, deixa para a próxima etapa, né? Esse foi o auge. Assim, é como uma revelação, né? Isaac, ele estava no aeroporto e a gente tem dois cenários, né? O passaporte brasileiro, que no momento da pandemia não foi priorizado. Até hoje, sim. Quando as pessoas chegam na Europa, quantos não conseguem entrar? Sim. Pô, tá fazendo o que aqui? Passaporte brasileiro? Mas é notório, né, Renato? Quando a gente chega na Europa, existem, né, o pessoal que já veio para cá, né? Para quem não sabe, isso talvez pode ser que seja uma novidade. Existem duas filas. Primeiro, a fila do cidadão europeu. Então, é a União Europeia, né? E o que é essa União Europeia? Todos os países que fazem parte do Schengen, né? Sim. Da União Europeia. Sim.
Então, todos esses países, eles têm uma fila especial, né? Como no Brasil. Sim. O brasileiro tem uma fila brasileira, quem é estrangeiro segue numa outra fila, né? Então, todas as vezes, né? Quem é cidadão europeu pega uma fila muito menor. É rapidinho, processa, a pessoa não espera, não tem questionamento, tem nada, é livre acesso. Porém, né? Quem tem passaporte brasileiro e outros, né? Do Mercosul, entre outros aí, pega a fila onde ela chega a cruzar, né? É a famosa fila do INSS no Brasil. Passa pela peneira, né? Passa pela peneira. E fora, né? Às vezes, assim, dependendo de onde você vai, né? Há o constrangimento. Porque às vezes a pessoa não tem lugar para ficar, né? É diferente quem tem um lugar para ficar, né? Então, aqueles questionamentos que às vezes, para onde você vai? Tem a passagem de retorno? Qual que é o hotel que você vai ficar, né? Quanto você tem para gastar aqui na Europa? Quanto tempo você vai ficar? Deixa eu ver o dinheiro. Deixa eu ver o dinheiro. Então, essa fila, né, é justamente para isso. E ali, talvez você já conhece alguém, né, ou não, mas há quantas pessoas que chegam ali nem entra, né, dentro da Europa. O que ele faz ali? Ali no aeroporto mesmo já extraviado, né? Voltado para o Brasil. Bom, eu já passei, não comigo, né, mas uma pessoa que, quando eu estava retornando para o Brasil, eu não me lembro o ano que foi, né, um rapaz, ele já estava no aeroporto, sentado no banco do avião. E aí puxei um assunto com ele, né? Ele era do Nordeste e ele comentou que ele tinha vindo, né? Ia para Portugal e ele ia ficar. Só que ele não conseguiu passar justamente por isso, que ele estava vindo para trabalho, né? Sim. O que acontece muito com o brasileiro, né? Vem para tentar uma vida melhor fora. Porém, como ele não tinha, né? A Polícia Federal aqui viu que ele queria entrar e voltou ele de volta no mesmo voo, né? Só para vocês terem uma ideia aí. O quão importante e foi o estralo, né? O estopim para mim é procurar essa documentação, né? E iniciar o meu processo com a VN Conoi. É interessante falar assim, não é para diminuir o passaporte brasileiro, mas quando a gente nasce já no Brasil, a gente tem essa inspiração de morar fora do Brasil, né? Pelos filmes, New York, Torre de Paris. Então, o brasileiro sempre sonhou de sair do seu país, né? Sair de casa, né? Muitas pessoas do norte, nordeste querem ir para São Paulo. Então, as pessoas almejam uma vida melhor. Então, acontece... Hoje a imigração sabe que a situação econômica brasileira é uma situação complicada. Então, milhares... Isso é reportagem que passa meio que constantemente na televisão brasileira, que milhares de brasileiros estão tentando a vida melhor fora da Europa. E aqui tem dois contextos, né? O contexto que alguns desses são cidadãos italianos e não sabem. E, infelizmente, alguns desses saem do Brasil para ter uma vida melhor na Itália, mas saem sem dinheiro. Então, quando passa por uma fiscalização, né, no aeroporto de Roma, principalmente Portugal, Lisboa, aí eles detectam que não tem dinheiro, não tem ou seja, é uma situação muito suspeita. Então, como o Brasil hoje também está liderando o tráfico no mundo, né, é uma má referência, né? O cara tá sozinho, não tá sem dinheiro, uma mula, infelizmente. A polícia de fronteira europeia é treinada para isso. Então, quando vê um brasileiro, às vezes vê sozinho, já levanta a antena. Cadê? Vai para onde? Para onde é que você vai, né? Então, assim, querendo ou não, Isaac, quando a gente vai estudar direito, quando você vai estudar psicologia, a referência é gringa. Né? Você vai estudar hoje a parte emotiva do cérebro, isso foi descoberto em 92 nos Estados Unidos. O marketing digital explodiu no Brasil. Storytelling é da onde? Da onde sai? Estados Unidos. Então, a fonte de muitas coisas boas, a gente vai chegar a esse tema aqui, está na Europa.
né? Tá nos Estados Unidos. O setor da dermopigmentazione, né? Que é aquela pintura que as mulheres hoje fazem muito no Brasil. Grande parte da técnica surgiu na Europa. Então o brasileiro ele quer explorar isso. E a cidadania italiana, Isaac, é realmente algo, né, que a gente vai entrar nesse assunto agora, que te dá essa oportunidade hoje. Eu tenho certeza que quando você sair da Itália, você vai usar o passaporte, porque eles vão pedir, né? Sim. Mas tem... Aqui, eu sou italiano, o passaporte está aqui. Porque quando você é italiano e não tem o passaporte, a polícia de fronteira no aeroporto, eles chamam a atenção. Mas por que não tem o passaporte italiano? Então tá aqui o passaporte. Então olha só a mudança na vida do Isaac, né? Você teve uma revelação de Deus ali, né? Pô, você é evangélico, né? Poxa, por que você não faz essa linha italiana, né? Você pode... Se é um sonho seu pegar a fila do europeu, né, como muito sonho em entrar nos Estados Unidos, você que acompanha a gente, você que ainda não é inscrito no canal, escreve aqui agora, deixa um like, deixa um comentário para que a gente possa utilizar a sua dúvida de tema para um próximo podcast.